Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E queremos estudar um assunto bem interessante hoje, que é sobre a família do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, a sua mãe, seu pai. Porque Deus iniciou a criação através de uma família. E através de uma família o Senhor Deus trouxe o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. E nós queremos estudar em um breve tempo sobre este assunto. Mas antes queremos te convidar para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, um canal de ensino da palavra de Deus. E compartilhe com todos quanto vocês puderem também. Vamos ler um texto sagrado que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo número 13 e o versículo de número 14, ou melhor, capítulo número 13 e versículo de número 54. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam, e dizia: da onde vem este ensino, estas obras poderosas? Não é este filho do carpinteiro? Não é chamada sua mãe de Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José e Simão e Judas? E as suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então este homem traz estas revelações? Este é um ensino bem interessante. É um momento que os judeus estavam preocupados por causa que eles estavam ouvindo revelações profundas, sinais e prodígios. E não entendia porque eles conheciam o Senhor Jesus desde pequeno. Então eles estavam enumerando os membros da família do Senhor Jesus, dizendo: esse não é o filho do carpinteiro, no caso de José, esta não é a mãe dele, a Maria, e esses não são seus irmãos. E eles citam no mínimo 4 nomes de irmãos homens. E se não fosse isso suficiente, eles ainda dizem: e as suas irmãs, não estão todas elas conosco? Então eles mostram no mínimo, que Jesus teve 6 irmãos, ou melhor, 4 irmãos homens, e mais irmãs, como está no plural. Nós podemos por baixo enumerar pelo menos 2, mas dá para entender que é mais. Então no mínimo Jesus teve 6 irmãos na sua totalidade. Mas nós queremos falar porque existem muitas teses referente a isso, tanto para declarar que essa passagem indica os irmãos de Jesus, quanto algumas teses, hipóteses, dizendo que não era irmão de Jesus. Mas nós queremos ficar com um ensinamento teológico. Nós queremos ficar com aquilo que a Bíblia fala. Isso é que é relevante para nós. Fora disso, se são apenas hipóteses, possibilidades, que não tem nenhum tipo de firmamento, que nos dá constituição de firmeza. Mas veja, Maria deu à luz a outros filhos? Ou só teve uma vez um filho como Jesus? Não, na verdade, a própria Bíblia confirma que a segunda hipótese é a mais provável, que a Maria teve vários filhos. Por quê? Nós mesmos lemos recém em Mateus, no versículo de capítulo número 13, mostrando sobre os irmãos de Jesus. E vários livros, tanto os Evangelhos, quanto o livro de Atos, quanto outras epístolas que Paulo escreveu, também relata sobre a família de Jesus, os irmãos de Jesus. Veja só, aqui fala também que Jesus teve no mínimo 6 irmãos. O nome dos irmãos de Jesus: irmãos Judas, Tiago, e também teve Simão. Veja, Jesus teve Judas, Tiago, Simão, os irmãos dele, e mais as irmãs. Veja, ainda fala em Mateus 12, 46. Falando Jesus às multidão, quando a sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora da casa, queria falar com ele. Aqui é uma passagem que mostra Jesus falando do Evangelho, falando do amor, e a sua mãe e os seus irmãos chegam, estão fora do lugar, e chamam ele porque queria falar. Então veja como destaca a família de Jesus. Ainda tem o apóstolo Paulo, se refere à família de Jesus quando ele escreve no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19,
sobre o irmão de Jesus chamado Tiago. Ele dizendo assim: quando eu fui em Jerusalém, eu não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Está mostrando, destacando aqui o apóstolo Tiago como o irmão do Senhor Jesus. E a Bíblia também mostra, ela faz uma diferença clara quando ela se refere a irmãos, família biológica e discípulos. Os próprios irmãos de Jesus, eles fazem essa distinção entre quem é biologicamente família, quem é irmão verdadeiramente de sangue, e aqueles que são discípulos. Quando está escrito em João, capítulo 7, e versículo 45, está escrito: estava próxima a festa dos judeus, e os irmãos de Jesus, biologicamente família, disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que teus discípulos, olha, fazendo a diferença, vejam as tuas obras e teus milagres. E o versículo após diz: pois nem mesmo os irmãos deles acreditavam em Jesus. Veja como ele faz a diferença. Como os irmãos deles não estavam acreditando, como os irmãos deles não estavam seguindo ele como discípulo mesmo, ele apontava que os outros eram discípulos, eles eram irmãos só, irmão biológico. Veja como a própria Bíblia mostra uma diferença entre aqueles que eram discípulos e aqueles que eram irmãos. Quando fala do próprio João Batista, que era primo de Jesus, ele não chama João Batista de discípulo, de irmão, não. Ele chama de uma categoria da família jamais afastada, de primo. Ele destaca João Batista de primo, Isabel como tia, mostrando a diferença como a Bíblia mostra, não misturando e deixando alguma coisa que possa nos trazer algum tipo de uma falsa doutrina, de um falso entendimento. Então o que nós podemos aprender sobre o que a Bíblia mostra, que realmente Jesus teve 4 irmãos homens e algumas irmãs mulheres. Maria teve sim filhos, porque veja só, a Bíblia mostra que enquanto Jesus não nasceu, José não conheceu Maria. A Bíblia mostra que enquanto Jesus não nascia, porque ele foi gerado do Espírito Santo, Maria era virgem, José não teve nenhuma relação sexual com Maria. Mas veja o destaque que a Bíblia diz: enquanto Jesus não nasceu, José não teve intimidade com Maria. Até então, após disso, ele teve uma relação sexual normal e abençoada como qualquer família, como qualquer casal, porque Deus o abençoou dentro do seu casamento. E com certeza tiveram outros filhos. Espero que você aprendeu sobre esse ensinamento e que fique com a Bíblia, não fique com tese, com filme, com história secular, com achismo. O mais importante é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Vamos orar, pedir a graça de Deus sobre nossas vidas? Vamos orar junto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos por esse momento do ensino da Tua Palavra e da revelação das Escrituras. Obrigado por nos reunir agora no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fique com a paz do Senhor.